Iniciada a gravação. Então, hoje a gente vai ver o texto 16, né? Que é o texto que ele vai falar sobre segurança social em Moçambique, né? Se é uma conversa para boi dormir ou se, de fato, a segurança social em Moçambique é um instrumento de redistribuição viável, ok? A gente viu, né, a gente observou, né, em alguns textos a gente já tinha mencionado a questão, principalmente a questão da Covid. A forma como a pandemia da Covid serviu para expor a fragilidade da economia mundial. Eu tenho mencionado com vocês em sala algumas vezes, tipo assim, como é que uma guerra na Ucrânia iria afetar o preço do pão, do óleo aqui em Moçambique, porque hoje em dia a gente tem uma economia que ela está extremamente globalizada, a gente está totalmente interligado. Então, a gente pôde ver isso durante a pandemia de Covid, né? Então, uma questão de saúde ocorrida lá na China, em menos de 2 meses, esse vírus já tinha se espalhado pelo mundo inteiro. Então, para além da questão do adoecimento e da morte, né, das pessoas, teve também uma questão muito importante, que foi a questão do aumento do desemprego e do aumento da pobreza. Porque quando teve a pandemia da Covid, a gente lembra o que foi que aconteceu. A gente teve que ficar em lockdown, né? Então, muitas empresas fecharam. Então, fechava, o governo dizia, tem que fechar durante 15 dias, que era o período de incubação do vírus, né? Então, tem que fechar durante 15 dias. Então, muitas empresas não conseguiram sustentar financeiramente esses períodos longos de lockdown. Então, muitas empresas decretaram falência ou, para não falir, acabaram cortando o gasto que para eles seria mais fácil. Qual é o mais fácil de cortar? O trabalhador. Porque se vou fazer uma loja de roupa, se minha loja de roupa não pode abrir, qual sentido faz que eu tenha, tipo, 3 vendedores? Então, as empresas demitiam os funcionários. Então, e também tem a questão das pessoas que trabalham na informalidade, como é o caso da maioria da população aqui em Moçambique. Então, a gente teve, como eu disse, esse aumento do desemprego e o aumento da pobreza em diversos países do mundo. Então, dentro desse contexto da pandemia de Covid, como eu falei, se expôs mais a fragilidade da economia mundial e também chama a atenção para a questão da segurança social. Por quê? Eu já também falei em sala para vocês sobre isso. A questão do seguro-desemprego. Aqui em Moçambique não tem seguro-desemprego, né? Outros países, Portugal tem, Brasil tem. Então, quando esse trabalhador ele foi demitido, né? Não só durante a pandemia da Covid, né? É um direito trabalhista no Brasil. Então, quando esse trabalhador ele é demitido, ele tem direito a receber um valor, né? Que é um percentual em cima do salário que ele já recebe, e ele fica em casa e vai procurando emprego, então ele vai receber, depende, eles vão fazer um cálculo, né? Depende de quanto tempo você está na empresa. Então, você pode ficar de 3 a 6 meses recebendo o valor do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele é um benefício social que deriva do sistema de segurança social. Então, a gente tem um sistema de segurança social que ele vai proteger os trabalhadores, e no caso do trabalhador, quando ele fica desempregado, ele vai acionar esse benefício, que é o seguro-desemprego. A segurança social, ela vai servir para redistribuir, né? Ela seria um sistema capaz de reduzir a pobreza
e capaz de reduzir a desigualdade social, promovendo, de certa forma, o crescimento econômico. Então, nos países que se tem um sistema de segurança social mais robusto, que o trabalhador tinha acesso a benefícios sociais, como o próprio auxílio-doença. Então, quando a pessoa pegou Covid, a pessoa acionava esse benefício social. Quando a pessoa foi desempregada porque sua empresa fechou durante a Covid, a pessoa acionava esse benefício social. Então, esse tipo de sistema, ele vai servir justamente para não empurrar, digamos assim, o trabalhador para a linha da pobreza. Ele vai ter um tempo aqui, uma janela, que esse trabalhador ele vai poder se reorganizar, se reerguer, conseguir um novo emprego, e quem sabe aí ele consiga não agravar a situação de pobreza que aquela família muitas vezes já tem, ok? Então, nesse texto, a autora ela vai analisar a segurança social em Moçambique, especificamente. Então, ela vai começar fazendo uma análise do atual sistema de segurança social aqui no país. Em seguida, ela vai falar um pouco sobre medidas emergenciais que foram propostas, né, nesse contexto pós-Covid, e como isso serviu, de certa forma, para amenizar a questão econômica e a questão da pobreza durante a pandemia da Covid-19, certo? Deixa eu ir avançando. Ontem a gente já tinha falado sobre isso, sobre esse recente interesse, né, dos pesquisadores em relação às políticas sociais, em relação à seguridade social de uma forma geral, né? Esses autores, eles vão enxergar, de fato, no caso do sistema de segurança social, como eu falei, esse sistema que seria capaz de redistribuir, de reorganizar e de manter, de certa forma, digamos, estabilizar essa questão da pobreza e não permitir que, quando ocorra um caso como aconteceu da pandemia da Covid, a gente não tenha uma piora, um agravamento ainda maior da situação de pobreza que o país já se encontra, no caso de Moçambique, certo? A gente viu também que, quando a gente estudou os modelos de welfare state, de estado de bem-estar social, que em alguns países, o sistema de segurança social, ele não seria ligado, né, interligado automaticamente à questão do emprego, do trabalho, mas seria dentro daquele modelo social-democrata, dentro de um modelo universalista. Então, toda a população daquele país tem direito a acessar o programa de seguridade social, ok? Mas isso acontece numa minoria dos países ainda. Na maioria absoluta dos países, certo? A questão da segurança social, ela está interligada à questão do trabalho, certo? Então, quem tem acesso à segurança social é quem trabalha e quem recolhe, quem paga. No caso do Moçambique, coincidência, Moçambique, Portugal e o Brasil têm a mesma nomenclatura, né? Que é o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social. Então, os três países que a gente tem mais proximidade com a gente, que a gente mais estuda, né? Eles usam a mesma nomenclatura para se referir ao órgão que administra, que cuida da segurança social, ok? Então, e nesses três, né, Portugal, Brasil e Moçambique, de fato, a segurança social ela vai estar interligada à questão do trabalho, né? Então, no caso do emprego, vamos fazer aquela diferenciação que a gente já tem estudado, em relação ao emprego. Então, se você trabalha numa empresa privada, você vai ter o desconto todos os meses lá no seu Olerite,
né? E quando você precisar, digamos, um auxílio maternidade das mulheres quando ficam grávidas, o homem quando tem a esposa tem filho, pode para carregar. Então, essa pessoa vai poder acionar esses benefícios sociais, mas desde que ela seja um trabalhador e que ele pague regularmente a segurança social, no caso, a sua empresa pague, certo? Só que a gente falou a gente teve aquela aula que a gente estudou a diferença entre trabalho e emprego, né? Então, o emprego ele estaria relacionado à questão do emprego formal, do status contratual, né? Então, eu tenho um vínculo através de um contrato com uma determinada empresa. E, por outro lado, a gente tem o trabalho informal, que a pessoa, sim, tem um trabalho, ela executa uma atividade, ela recebe, né, por essa atividade que ela executa, mas ela não tem um vínculo de emprego, um contrato formal com uma empresa, ok? A grande questão, quando a gente fala sobre a realidade moçambicana, é que, de fato, a maioria absoluta da população moçambicana ainda trabalha na informalidade. Então, durante muito tempo, esses trabalhadores estiveram fora do sistema de segurança social, eles não eram protegidos pelo sistema de segurança social. Porque, como eu disse, o sistema de segurança social ele vai estar atrelado à questão do emprego. Né? Minha empresa, a empresa que eu trabalho, que eu sou empregado, ela vai descontar do meu holerite uma parte, né? E a minha empresa vai entrar com a outra parte e vai se pagar o INSS mensalmente. Se eu trabalho de forma informal, né? Vendendo roupa de fardo, vendendo comida na rua, com alguma barraca lá em algum mercado, vendendo fruta, verdura, legume, seja o que for, eu não teria, né? Não está sendo passado, eu não teria acesso ao sistema de proteção social. Eu não teria acesso ao sistema de segurança social, certo? Dentro dessa lógica do sistema, né, de como as coisas funcionam aqui em Moçambique, de fato, o sistema de segurança social, o ministério, que seria o Ministério do Trabalho, que controla, que rege a segurança social aqui em Moçambique, no âmbito privado, como a gente já falou, dentro do âmbito público, quem cuida do sistema de segurança social é o Ministério das Finanças. Então, o Ministério do Trabalho, eles vão começar a pensar, a refletir como é que isso vai funcionar na prática, se até para o próprio sistema, não é só no sentido de ajudar a população, ok, ajudar a população é válido, mas em termos também de arrecadação, porque esses órgãos, né, esses institutos, eles são mantidos, e o próprio programa, a própria segurança social, ela é mantida com o dinheiro da arrecadação. Então, se eu tenho uma baixa arrecadação, eu tenho apenas, a gente vai ver, acho que vai dar 5% da população de empresa privada que paga o INSS. Então, se eu tenho um baixo percentual de trabalhadores que recolhem ao INSS, eu vou ter uma baixa arrecadação, né, da Seguridade Social. Saiu até, foi essa semana, não vou recordar qual foi disso, foi segunda, foi terça. Saiu uma notícia na TV dizendo que o INSS conseguiu esse ano, o INSS Moçambique conseguiu esse ano recuperar mais de 48 milhões de meticais, que seriam justamente pessoas que trabalham, mas que as empresas não estavam pagando. Né? Então, eles começaram um processo de conversar, né, de conscientização junto às empresas, e conseguiram aumentar a arrecadação do próprio INSS com esse trabalho que eles estão fazendo. Então, quando a gente fala de Moçambique, que a população moçambicana trabalha na informalidade,
e a gente vai falar que o sistema de segurança social ele está atrelado ao emprego, então automaticamente a gente está excluindo a parcela, uma enorme parcela da população, desses trabalhadores informais, ok? Mas a gente vai voltar nesse assunto mais à frente, né? Mais à frente na aula. Outra coisa que a autora vai abordar no texto é sobre, que a gente também mencionou isso na aula de ontem, sobre a questão da crise da Ematum, né? Então, Moçambique estava tendo um crescimento, né? Que estava até acima da média comparado aos outros países, né? A gente chegou a ter crescimento médio de 7,5%, enquanto tem países que estão crescendo 1%, 2%, até o próprio Brasil vai estar crescendo nesse percentual de menos de 2%. Então, Moçambique estava vindo numa crescente, né? No registro do aumento do PIB, então, Moçambique estava apresentando essa crescente. Mas depois a gente vai ter a questão da crise da Ematum, que de certa forma foi um somatório de coisas, né? Que pesa, né? Então, muitos financiadores internacionais recuaram, né? Na aula de ontem a gente tinha um percentual de valores que o governo moçambicano recebe de ajuda internacional para investir em políticas sociais. Então, muitos desses investidores regridem, né? Eu tenho dinheiro para investir. Por que eu vou, ou até um próprio empresário, né? Por que eu vou investir em Moçambique, né? Se a economia moçambicana não está mais tão bem como estava antes? Se a gente teve agora um escândalo que vai... a gente viu ontem quando ele falou sobre os tipos de Estado, né? O Estado falido pela questão da fraude. Né? Então, você tem um disfarce em relação aos números, né? Então, isso vai gerar uma desconfiança. Porque será que aqueles dados que eles estão apresentando para mim, para levar a minha empresa para lá, são verdadeiros? Será que esses dados não estão maquiados, não estão disfarçados? Então, isso vai gerar essa dúvida entre os investidores internacionais, entre os empresários. Então, a gente começa a ter esse recuo do investimento em Moçambique, ok? Isso vai... O país estava, como eu disse, estava vindo numa crescente, né, de desenvolvimento econômico. E quando você tem esse entrave, então você começa a regredir tudo de novo. Então, quando você regride do ponto de vista econômico, você vai ter aumento de desemprego, aumento da pobreza, piora na qualidade de vida da população. Isso é um efeito bola de neve, né? Começa e vai crescendo, crescendo cada vez mais. Certo? O que mais? Ela vai falar sobre a questão da expansão do sistema de segurança social em Moçambique, né? Mas que seria um enfoque nos programas de transferência de renda, certo? A gente viu, quando a gente também viu ao longo da disciplina toda, a gente estudou o RSI, o RMG, se falou sobre o Bolsa Família, se falou sobre o PSA, PSSB, então são vários programas de transferência de renda. Então, nas últimas semanas a gente tem mencionado sobre essa forma de olhar, né, para as políticas sociais que muitos governantes, né, aqui em Moçambique têm, de enxergar a política social não como um investimento, mas como um desperdício, como um gasto de dinheiro público. Né? Você vai pegar um valor através de, né, vamos dizer, 400 milhões de meticais. Você pega esse dinheiro, vai investir numa política social de transferência de renda
e você vai pegar esses 400 milhões de meticais e vai dar para a população que carente, população em situação de extrema pobreza, população em vulnerabilidade social, ok? Então, muita gente, a gente viu isso também quando a gente estudou Portugal, né? Que muitas pessoas usam esses argumentos para dizer que o RSI é programa para sustentar vagabundo, sustentar gente que não quer trabalhar. No Brasil se falava muito sobre o Bolsa Família, que as pessoas iam ter, os pobres, não eram as pessoas, os pobres iam ter muitos filhos, que era para poder receber mais Bolsa Família do governo, né? Então, são várias críticas, né, que se tem em relação a esses sistemas de transferência de renda. Mas o que a autora vai colocar no texto é que muitas vezes não se enxerga que você está dando um dinheiro para a população carente, ok, mas esse dinheiro, de certa forma, ele vai voltar para o país, porque é um dinheiro que vai ser, que veio, muito, no caso de Moçambique, a maioria desses dinheiros de políticas sociais em Moçambique vem de recursos internacionais. Então, tipo, você nem tem esse recurso. Governo da Holanda, governo da Dinamarca, esses governos doam esse dinheiro para esses programas de transferência de renda. Então, é um dinheiro que você recebe com um destino. Eu te dou esse dinheiro, mas eu não te dou esse dinheiro para tu investir, né? Carro para a polícia, tapar buraco na rua. Não. Eu estou te dando esse dinheiro para você investir em políticas sociais. Então, esse dinheiro que vai voltar de toda forma. Porque esse dinheiro vai, o que a gente chama de movimentar a máquina econômica do país. Porque aumenta o consumo. Uma pessoa que antes não tinha dinheiro, que vivia de mendigância na pobreza, ela agora vai ter um determinado valor. E esse valor ela vai gastar no mercado, vai gastar na farmácia, vai gastar comprando roupa. Então, aumenta o consumo e, ao mesmo tempo que você aumenta o consumo, você impulsiona a produção e a economia do país, né? Porque o trabalhador vai comprar, a pessoa vai comprar. E você precisa produzir esse bem, esse produto para ser adquirido. Então, certo? E o governo vai ganhar em cima da venda desses produtos, né? Não só com a melhora da economia, com a melhora da indústria, mas também com a própria arrecadação de impostos. Porque o governo cobra. O governo ele dá com a mão e toma com a outra, né? Ele dá com a mão na política de transferência de renda, com esse benefício social, e toma com a outra quando ela cobra uma parte disso em impostos, ok? Como a gente tinha falado, a crise da Covid ela vai expor essa fragilidade, né, desse modelo de desenvolvimento econômico. Quando a gente olha para Moçambique, né, os textos da época sinalizavam, você vê, que apenas 7% dos moçambicanos tinham condições de sobreviver a um lockdown total, certo? Então, antes de um país optar, determinar se ia fazer o lockdown ou não, não era apenas do ponto de vista de saúde pública, certo? Então, do ponto de vista de saúde pública, o correto era todo mundo ter fechado, né, ficar trancado dentro de casa e ficar trancado pelo menos uns 30 dias. Se a gente tivesse conseguido fazer isso em todos os países, a doença ela tinha cessado mais rápido por conta do fluxo de contaminação. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, certo? Somente nos países pobres, né? Nos países em desenvolvimento. Porque quando você faz um estudo, você verifica aqui quanto tempo eu consigo fechar o país. A população ela vai conseguir quanto tempo ficar dentro de casa sem trabalhar. Se a gente está falando de uma população que vive do comércio informal,
Como é que eu vou dizer para uma mãe de família, para o pai de família moçambicano, que ele vai ficar 15 dias trancado em casa sem trabalhar? Então, como é que ele vai se sustentar durante esse período do lockdown? Né? Então, quando foi feito esse estudo, o Brasil também, o Brasil se propôs, na época, fazer um lockdown de 30 dias. O Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de mortes por Covid. Foi mais de 1 milhão de pessoas que morreram de Covid no Brasil. Então, se projetou um lockdown total de 30 dias. E o Ministério da Economia, né, o Conselho Gestor que se formou na época, votou contra. Porque disse, se fechar tudo durante 30 dias, a economia do Brasil entra em colapso. A gente vai conseguir segurar a doença, mas a gente vai morrer de fome. Eles são políticos. Mas a grande parte da população brasileira ia morrer de fome, porque não ia ter como comprar comida para dentro de casa. Ok? Então, no caso brasileiro, eles optaram, a gente tinha lockdown, que era assim, 15 dias e depois liberava, tipo, 10 dias para trabalhar. Aí, quando começava a avançar a doença de novo, fechava mais 15 dias. Então, ia assim, indo e vindo o tempo todo. No caso de Moçambique, o governo acabou optando, de fato, por um lockdown parcial, né? Permitindo que algumas instituições continuassem abertas e, por mais que se pedisse para evitar, né, a gente tinha também grande parcela da população que vive do sistema informal, que continuou trabalhando. Então, quando naquela época... Vou trocar com uma bolacha e uma faca. Vai, senão vou ter que ir para o hospital. Para a aula para te levar para o hospital. Então, quando, naquela época da pandemia da Covid-19, passavam várias reportagens na TV falando sobre essa questão, né? Sobre perguntar às pessoas trabalhando na rua. Mas você não tem medo de você estar na rua? Você está trabalhando? As pessoas dizem, ok, eu estou trabalhando na rua. Eu tenho medo da doença, mas eu não posso deixar de trabalhar, porque apesar do risco de contaminação, se essas famílias não saíssem para trabalhar, provavelmente aquelas crianças iriam passar fome, porque o pai e a mãe não iam ter de onde comprar alimento para elas. Então, por mais que você, quando se entrevistava essas pessoas, você tem medo? Tenho, mas eu tenho necessidade. Eu preciso ir para a rua, né? Eu preciso ir trabalhar. Então, alguns de nós, de fato, fomos privilegiados, porque conseguíamos ficar dentro de casa protegidos de certa forma. Mas a maioria não tinha essa possibilidade, né? Então, a gente está falando aí, de fato, das pessoas que vivem do trabalho informal, né? Outra questão também é a falta, quando você vai olhar para o sistema de segurança social, a falta de um sistema ou de um benefício que poderia ter sido criado, quer dizer, um benefício que permitisse a esse trabalhador ficar em casa naquele momento de necessidade, o que não existia. Então, a maioria dos países não prestaram nenhum tipo de auxílio à população no âmbito financeiro. Então, quem tinha algum benefício social que já tinha, continuou recebendo aquele benefício social, ok. Mas quem não tinha, não recebia. Tipo assim, o seguro-desemprego era mas aqui em Moçambique vocês não tiveram essa opção, né? Um auxílio saúde específico para quem tivesse contaminado com a Covid seria uma saída, mas não foi adotado esse modelo, né? Então, poderia ter sido pensado programas de redistribuição de renda para essa parcela da população ou acometida pela Covid ou que, por causa, em decorrência da Covid-19, tivessem perdido os seus empregos. Mas, infelizmente, não foi
o que aconteceu na época da doença. E como eu disse, não foi só aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique, de fato, foi agravado, porque vocês aqui não tinham nem o seguro-desemprego, que em outros países tinham, e isso, de certa forma, ajudou, ok? Mas em Moçambique isso não existia. Deixa eu só pedir aqui. Então, o sistema de segurança social em Moçambique, certo? Ele é um direito consagrado pela lei, né, de 2007, mas ele, o INSS, ele é bem anterior, tá? Não vou recordar, mas ele tem mais de 30 anos, com certeza. Então, ele é mais antigo do que esse sistema. Porque você tem, digamos, uma reformulação na lei que vai criar um sistema mais robusto, né, com regras mais específicas, né? Mas a gente já tinha o sistema de segurança social, né, o Instituto de Segurança Social, só que grande parcela da população, como a gente falou, estava fora desse sistema de proteção social, ok? No texto, a autora vai dividir o sistema de segurança social em Moçambique em, se eu não me engano, são 3 eixos. Deixa eu só confirmar aqui. Ou são 2, agora me dá dúvida. Não, são 2. Aí ela vai colocar dividindo ele em 2 eixos, né? Então, primeiro seria o sistema de segurança social obrigatório, certo? Então, lembrando só que quando a gente está falando aqui de sistema de segurança social nesse texto, o enfoque dela está mais no próprio INSS, ok? Nos trabalhadores da rede privada, né? Então, a gente tem esse sistema de segurança social obrigatória para todos os trabalhadores. Então, o correto é, se eu sou um empresário, né? Eu tenho uma fábrica, eu tenho um supermercado, eu deveria, né, pagar a segurança social dos meus trabalhadores, certo? A gente falou sobre isso ontem, como a gente disse, a grande questão aqui em Moçambique é que Moçambique tem as leis, mas essas leis muitas vezes não são respeitadas, né? Então, às vezes, o trabalhador trabalha numa empresa há muito tempo, e quando ele completa, né, o que ele acha de tempo de reforma, tá, vou dar entrada na minha reforma. Quando chega lá, descobre que as empresas não pagaram o tempo necessário. Então, você tem que ter 20 anos, que são 240 meses pagando a Seguridade Social para ter direito à reforma quando alcançar a idade. A grande questão é que quando essas pessoas elas vão dar entrada no INSS, vão descobrir que essas empresas não recolhiam, né? Não sei se alguém tem alguma experiência nesse sentido. Teve em outra turma uma colega, né, de vocês, lá do SFIC, que ela tinha ficado viúva. E ela foi dar entrada na reforma, no benefício, devido ao falecimento do marido, para a filha dela poder ficar recebendo a pensão por morte. Então, tipo, meu marido trabalhou a vida toda na empresa X. Então, né, tenho uma filha menor de idade, vou lá dar entrada e minha filha vai receber. Quando ela chegou lá, ela descobriu que ela não tinha direito a receber. Porque a empresa que o marido dela trabalhou não recolhia ao INSS. E ela, inclusive, ela tinha, não todos, mas ela tinha algumas cópias de olerite. Ela disse que o marido dela pegava um olerite ou outro, às vezes estava lá numa gaveta, e ela guardou. Então, ela tinha alguns olerites. E estava lá descontado no olerite dele o percentual da Segurança Social, do INSS.
e a empresa tirava os dele, a parte dele, não pagava dela, que é uma parte do trabalhador e uma parte da empresa. Além dela não pagar ao INSS, essa empresa ainda recolhia, tirava do salário dele o percentual que era devido. Então, a única alternativa que essa mulher tem é fazer uma denúncia para o INSS vai investigar e a empresa vai ser multada. Mas ela não tem direito a essa multa. Essa multa vai para o Estado, não vai para ela, enquanto é beneficiária desse homem. Então, a única alternativa que ela tem é entrar na procuradoria com um processo contra a empresa. Mas ela pode ganhar uma indenização. Digamos, o procurador dizer, a empresa pague 100 mil meticais, pague 200 mil meticais para ela. Mas, de toda forma, ela não vai ter direito, a filha não ia ter direito à pensão, que era um direito do trabalhador, ok? Então, a gente tem essa grande questão, porque um sistema de segurança social, ele é obrigatório para os trabalhadores, né, trabalhadores da rede privada, mas, por muitas vezes, as empresas não fazem a recolha, né, o pagamento desse valor mensalmente para o INSS. Quando eu sou um trabalhador e a minha empresa paga ao INSS, certo? Eu vou ter acesso, né, a uma série de benefícios, né, que pode ser benefícios a curto ou a longo prazo. Então, digamos, eu como mulher, então a minha empresa paga todos os meses o INSS. Se eu ficar grávida, eu vou ter direito ao subsídio de maternidade. Se eu ficar doente, eu tenho direito ao subsídio por doença, né? Quando eu atingir a minha idade, eu tenho direito à minha reforma, né? A minha pensão por velhice, a pensão por sobrevivência, no caso, se meu marido morrer e a empresa dele paga mensalmente. Então, esse trabalhador e a família desse trabalhador, ela vai ter direito a uma série de benefícios sociais, certo? Como eu falei, aqui no caso de Moçambique, o setor privado, né, ele vai ser gerido pelo Instituto Nacional de Segurança Social. Já dentro do setor público, vai ser o Instituto Nacional de Previdência Social e o próprio Banco de Moçambique, né? Então, a gente tem essa divisão aqui em Moçambique. O que é privado, de empresa privada, fica a cargo do Ministério do Trabalho e do INSS. O que são os funcionários do Estado, né, do governo, vai ser regido pelo Ministério das Finanças e vai ser né, Instituto Nacional de Previdência Social, ok? Lá no Brasil não tem essa diferenciação mais. Antigamente tinha, hoje em dia não tem mais. Então, tanto quem é quem é público ou quem é privado no Brasil é gerido pelo próprio INSS, tá? Não tem mais essa subdivisão, ok? Então, como eu disse, né, ela vai estabelecer esses eixos. Então, o primeiro eixo é esse subsistema de segurança social obrigatória, que é esse que é recolhido, que é pago pelo trabalhador junto com a empresa, para que esse trabalhador tenha acesso a uma série de benefícios sociais. Até aqui tudo ok? Ou alguém tem alguma dúvida antes da gente continuar avançando? Pois não, José. Ah, Muito obrigado, docente. Boa tarde, turma. Boa tarde, docente. A minha questão é assim, gostaria de saber como que exatamente funciona o sistema de segurança social. Se esse órgão, esse Instituto Nacional de Segurança Social, tem um benefício por recolher, por exemplo, o valor das pessoas, dos trabalhadores, não é? Eles têm um benefício, como isso exatamente funciona. Uma vez lá, eles
analisam o dinheiro de todas as pessoas ou de todos os trabalhadores, como que eles fazem um valor além de beneficiar aos próprios trabalhadores, por exemplo. Eles têm será que tem uma dinâmica de que eles fazem a circulação do valor, depois no final tem um júri em que isso vai multiplicando o valor para não estar estagnado só o valor, não sei como que isso funciona, para que possa manter ainda o dinheiro para benefício das pessoas. Outra questão também queria saber se esse instituto só funciona dessa forma, tem um benefício com isto, tem uma percentagem que eles têm para poder como que manter as despesas deles e receber, aliás, pagamento dos funcionários que trabalham lá. Enfim, gostaria mesmo de perceber essa dinâmica mesmo do Instituto Nacional de Segurança Social. Muito obrigado. Por nada, José. O meu assessor para o INSS ainda está lá, não chegou, né? Mas eu vou responder algumas coisas que eu sei. Não só aqui em Moçambique. Como é que funciona a lógica do sistema de segurança social privado? Então, os trabalhadores, todos os trabalhadores, né, que trabalham na rede privada, né, é retirado uma parte, a gente vai falar os percentuais mais à frente, vai tirar uma parte do salário desse trabalhador e uma parte do salário, se calcula um valor em cima do salário do trabalhador. Então, digamos, a pessoa receba 10 mil meticais, certo? Então, 7% de 10 mil meticais é 700 meticais, não é isso? 10% mil, isso. 700 meticais, que a professora é ruim de matemática. Mas vamos ver, só para a gente poder ilustrar. Então, eu recebo 10 mil meticais todo mês e eu vou pagar ao INSS 700 meticais todo mês, que vai ser 7% do meu salário. Então, uma pessoa que recebe 20 vai pagar mais. Uma pessoa que recebe 30 vai pagar mais. Uma pessoa que recebe menos vai pagar menos. É o percentual calculado em cima do meu salário. Esse valor que eu pago todo mês, ok? Então, esse vai ver. No meu caso, dessa pessoa imaginária que a gente disse que ela recebe 10 mil meticais, ela vai pagar 700 todo mês. Então, o que é que vai fazer? Vai pegar e uma parte desse dinheiro vai ser descontado do meu salário, do meu holerite, e uma parte desse dinheiro vai ser pago pela minha empresa, certo? Então, a empresa já desconta do meu holerite automaticamente, a empresa junta com a parte dela e paga o INSS todos os meses a minha contribuição. Então, esse trabalhador, ele vai contribuir mensalmente, todos os meses, para a segurança social, ok? Então, pressupõe que eu fique doente. Então, se eu ficar doente, eu tenho direito ao benefício saúde. Então, eu vou lá, enquanto trabalhador, vou me procurar o INSS, tem a lista de documentos que vai precisar, você tem que ter cópia de BI, cópia de atestado médico e tal, você vai levar esses documentos lá, eles vão averiguar se você tem direito ao benefício. Se você tiver direito a esse benefício, se for doença, no caso, o atestado está dizendo lá que eu tenho que ficar um mês em casa porque eu estou com a doença X. Então, eu vou ficar um mês em casa, mas o meu salário, não é aqueles 700 que eu pago todo mês, não. O meu salário vai me ser pago naquele mês. Quem vai pagar o meu salário aquele mês é o INSS. É assim que funciona a lógica em relação ao auxílio maternidade e ao auxílio saúde, certo? Porque isso em que sentido? Porque antigamente, quando não existia isso, não só em Moçambique, nos outros países também, vamos dizer, a mulher ficava grávida. A mulher ficava 4 meses em casa com o bebê. Era desperdício, na lógica do empresário, na lógica do dono da empresa, era desperdício de dinheiro, que ele ia pagar 4 meses para a mulher ficar em casa. Então, o que é que eles faziam? Eles demitiam a funcionária quando descobriam que ela estava grávida
Por quê? O trabalhador para a empresa, lógico, tem empresa que pode ter uma visão diferente, mas eu estou falando a grosso modo. Você enxerga, a gente viu isso quando a gente estudou o marxismo, né? Então, o trabalhador ele vai ser visto como um objeto. Então, se esse objeto está quebrado, eu simplesmente substituo. Então, se essa mulher está gestante e ela vai me gerar um desperdício de dinheiro lá na frente, que eu vou pagar 4 meses de salário para ela ficar em casa, eu já demito ela grávida. Então, essa mulher é demitida. Então, muitas mulheres escondiam a gravidez, muitas mulheres faziam aborto para não ser demitida da empresa. Então, por isso que existe uma lei agora que diz que não pode demitir mulher grávida. Né? Existe uma lei que diz que se essa mulher tiver filho, a empresa não vai precisar pagar o salário dela. Quem vai pagar o salário dela durante os 4 meses que ela ficar em casa, no caso do Moçambique são 3, quem vai pagar os 3 meses que ela ficar em casa vai ser o INSS. Então, não tem custo para a empresa. Então, eu não vou me preocupar em demitir ela, porque quem vai pagar o salário dela esses meses que ela estiver em casa vai ser o INSS. Então, eu recolho, eu pago, dou minha contribuição todos os meses ao INSS, e na hora que eu precisar, por doença ou por auxílio maternidade, por exemplo, eu vou ter direito a receber o meu salário pago pelo sistema de segurança social. É assim que funciona em relação a esses benefícios. Em relação à reforma, como é que funciona? É a mesma lógica. Recolho todos os meses e vou pagando todos os meses. Quando eu completar, acho que está 55, agora estou na dúvida, por isso que o meu assessor é bom, quando o meu assessor está aqui que ele esclarece. Se eu não me engano, aqui está 55 para mulher. Então, quando eu completo uma determinada idade, né, e eu completei essa idade, eu vou lá no INSS. Eu até conversei agora essa semana com a senhora, que ela disse, estou esperando a minha carta do INSS chegar da minha reforma. Eu disse, carta? Ela disse, porque como eu já fiz 61, eu tenho direito à minha reforma. E eu estou esperando a minha carta chegar. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, assim mesmo, não é 61, certo? Ela pensou que era 60. 60 é homem, a senhora é mulher. Mulher tem direito a se reformar antes. E outra coisa, o INSS não manda carta para a senhora. Então, essa mulher podia estar aposentada, reformada há 5 anos. E ela não deu entrada na reforma porque ela achou que o INSS comunicava a ela. E não comunica. Então, o trabalhador que tem que ficar ligado. Então, quando o trabalhador completa idade, o trabalhador tem que ir lá procurar o INSS. Olha, sou um trabalhador, está aqui os meus documentos, e eu quero dar entrada na minha reforma. Eles vão analisar se você tem os dois, né? O que é que precisa? Então, eu preciso ter idade e eu preciso ter tempo de contribuição. Então, se eu tenho sou uma mulher, tenho 55 anos de idade e contribuir para o INSS durante 20 anos, eles não falam anos, eles falam meses, durante 240 meses, eu tenho direito à minha reforma. Então, eu dou entrada, vai ser analisado o meu processo, ok. Então, a partir dali, eu não preciso mais trabalhar. Eu vou receber todos os meses um valor, né, que é o valor da minha pensão por idade, por velhice, e eu vou ficar em casa, ou tem muita gente que decide continuar trabalhando, né? Recebe a reforma do INSS, mas tem uma empresa, tem um outro trabalho, é critério da pessoa, se ela vai, de fato, ficar em casa ou não. Mas ela vai começar a receber aquele benefício mensalmente, todos os meses, ok? É assim que funciona a reforma. A outra pergunta que você fez é de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da arrecadação. Então, essa senhora, né, que perguntou, né, inclusive eu peguei até o BI dela, passei os dados dela para o meu esposo, para ele ajudar ela, que ela estava perdida nisso. Então, essa senhora, quando for reformada, quem vai pagar a reforma dela? Sou eu
e vocês que forem da rede privada, se tiver alguém na sala da rede privada. O INSS, ele é sustentado com o dinheiro da contribuição dos trabalhadores, certo? Hoje, certo? Em Moçambique, hoje, o INSS moçambicano, ele arrecada mais do que ele gasta. Então, hoje você tem, não vou saber valor, ok? Mas a arrecadação do INSS moçambicano hoje, ela é bem maior do que o que ele gasta com reformas. Por quê? Como a gente viu, você está falando, a lei de estruturação do sistema de segurança social é de 2007. Então, é algo muito recente, ok? Então, muita gente pagou durante muito tempo e não se aposentou, não se reformou. Muita gente paga e só vai se reformar daqui a 20 anos. Né? Que eu brinco que é o meu caso, o caso da docente lá no Brasil. No Brasil, a lógica também, a regra também é assim. Então, no Brasil, 62 anos de idade. No Brasil, é como Moçambique. É idade mais tempo de contribuição. Então, no Brasil, não lembro se está 25 ou é 30 anos, deixa eu ver, 30, 45. No caso da mulher, 25 anos. Então, eu tinha que ter tempo de serviço, tempo de contribuição e idade. No meu caso, como eu comecei a trabalhar aos 17, eu já iria completar agora o meu tempo de contribuição. Então, daqui a 2 anos, eu completo 30 anos de contribuição. Eu tenho 30 anos de contribuição ao INSS brasileiro, mas eu não vou ter idade. Então, por mais que eu complete o tempo de contribuição de 30 anos, eu não tenho idade, que pela lei brasileira é 62. Eu vou estar com 47. Então, eu vou trabalhar, eu brinco, vou trabalhar para o governo brasileiro, para o INSS, durante mais 15 anos. Porque eu não vou ter idade e tempo de contribuição. Então, o sistema de segurança social, o INSS, ele é mantido com a contribuição dos trabalhadores, certo? Alguns países, né, principalmente os países como vocês apresentaram o Welfare State, alguns países da Europa que estão tendo um envelhecimento da população e uma questão do desemprego dos jovens, esses países já estão sofrendo. Por quê? O que é que acontecia? Você tem uma arrecadação menor do que o seu gasto. Então, você arrecadar 100 milhões e você gastar 120 milhões. Então, o INSS, o Sistema de Segurança Social, nesses países que tem muitos idosos, estava entrando já em declínio. Então, por isso, muitos deles fizeram reformas, que foi o caso brasileiro. O caso brasileiro era justamente isso. Por isso que eu ia poder me aposentar daqui a 2 anos e não vou poder mais. Porque lá no Brasil era tempo de contribuição ou idade. Eu não ia ter idade, mas eu ia ter tempo de contribuição porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu poderia me reformar, certo? Então, imagine o caso da docente. Eu com 47 anos, se o sistema brasileiro de segurança social não tivesse sido reformado. Então, eu com 47 anos, eu já ia estar reformada, já ia ser aposentada. Pensando, lógico, um acidente de carro, uma doença, né? Mas fora isso, a expectativa de vida do brasileiro já passou dos 70. Então, digamos, se eu vivesse, minha mãe morreu com, se eu vivesse até os 67, eu ia ser o terror do INSS. Eu ia ficar 30 anos recebendo o dinheiro do INSS, a reforma. Entendeu? Então, a conta lá no Brasil não estava fechando. A arrecadação com a quantidade de pessoas aposentadas não estava batendo a conta. Então, eles fizeram a reforma do sistema de segurança social e agora no Brasil é I. Você tem que ter idade e tempo de contribuição.
Nesse meu caso, eu fui prejudicada e muito. Porque, como eu disse, eu vou ter que trabalhar mais 15 anos. Então, vai ser mais 15 anos recolhendo ao INSS. Porque eu não tenho a opção de completei os 30 anos de contribuição e dizer que eu não quero pagar mais. Eu não posso ter essa opção. O sistema ele é obrigatório. Então, como eu trabalho, no meu caso, eu trabalho para o Estado tem que pagar. O Estado tira uma parte do meu salário para pagar o INSS. Então, como eu disse, aqui em Moçambique, como vocês têm um baixo número de idosos, um baixo número de pessoas reformadas, a conta ainda está dando certo. E quando você pergunta, isso vai responder a sua última pergunta, José, que era como é que os próprios funcionários do INSS são mantidos. A instituição é mantida. Eu brinco que eu digo que o INSS é aquele primo rico. Né? Todo mundo tem isso. A gente, tipo, você é pobre, mas quando você vai na casa da sua avó, você sempre tem um primo rico que vai chegar com a roupa nova, com o iPhone 15, você lá com aquele Samsung todo com a telinha rachada, que você... Então, pronto. O INSS é o primo rico, né? O INSS, como ele tem uma grande arrecadação, o INSS ele paga um salário bom para os funcionários, certo? O INSS ele tem um sistema de qualificação dos trabalhadores também. É um sistema, eles o salário ele vai aumentando de acordo com o grau, com o nível de escolaridade. Então, quanto mais você estuda, maior o seu salário vai aumentando. E é um percentual bem alto, tá? O salário do meu esposo dobrou quase, eu não sei como é o percentual, eu estou falando em termos de dinheiro, mas foi quase 50%. O salário dele praticamente dobrou. Praticamente, eu acho que vai dar uns 45%, 42%. Mas o salário dele quase dobrou quando ele terminou a graduação, né, a licenciatura. E da mesma forma, ele também fez licenciatura fora e fez em Portugal a licenciatura, com bolsa de estudo paga pelo INSS. Né? O INSS dava um valor fora o salário que foi mantido. O INSS também dava uma bolsa de estudos para, não só ele, né? Foi um grupo de funcionários se manterem. Eles fazem muito curso de capacitação. Então, curso de capacitação, se for fora, vai pagar diária, hospedagem, todos aqueles benefícios. Então, eles têm comparado, né? Se a gente pensar em comparação aos outros funcionários do Estado, né? Eles têm uma série de benefícios bem maiores. Assim, tem outros órgãos, tipo, né? Ontem, eu não me lembro que alguém citou, acho que foi, não vou lembrar agora, porque não estou com minha anotação aqui, mas alguém ontem comentou sobre o Banco de Moçambique, né? Que o salário do Banco de Moçambique, os funcionários têm um salário bem alto. Outro órgão também que se falou que tem um salário bem alto. Ai, meu Deus, como é? Aquele órgão que trabalha com negócio de imóveis. Odeio quando eu esqueço. Quem lembra? Qual é o órgão do Estado que trabalha com a questão de imóveis, de prédios, de aluguel, de renda? Imobiliárias. Não, mas tem um órgão específico do governo. Não, mas tem um órgão específico do governo. Não. É um órgão do governo do governo moçambicano que trabalha só com essa parte do próprio governo. Depois eu vou me lembrar, mas tem. Tem um órgão específico aqui do governo moçambicano que ele administra os imóveis do governo moçambicano. Então, esses funcionários também desse órgão têm um salário também bem alto. O salário deles eu acho que são os que recebem melhor. Né? Então, mas, no caso do INSS daqui,
o que é que o INSS tem feito? O INSS, eles sabem, no momento, né, o pessoal da gestão, do governo, eles sabem que, no momento, a arrecadação do imposto, a arrecadação dos benefícios, como eu disse, é bem maior do que o número de reformados. Mas isso é hoje. Então, daqui a 20, 30 anos, pode ser que seja um cenário totalmente diferente, né? Como a gente está vendo, um grande número de jovens desempregados e o aumento da expectativa de vida, né? Então, vocês hoje que pagam Seguridade Social, daqui a 20 anos vocês vão se reformar. Então, vocês vão acionar o sistema de segurança social. E isso vai gerar despesa para o sistema de segurança social. Então, pode ser que daqui a alguns anos eles não tenham mais essa mesma, né, mobilidade, digamos assim, esses mesmos benefícios. Então, o que é que o INSS daqui tem feito? Eles têm investido o dinheiro, né? Principalmente em móveis, né? O INSS de Moçambique, ele é proprietário de vários prédios, né? Eles constroem prédios e arrendam esse prédio comercial. Então, aquele prédio onde tem aquela BCI é laranjinha, o BIM, né, que é aquele meio rosinha. Então, tem aquele BIM lá na 25 de setembro, que tem o BIM, que tem o supermercado Spa, ali na 25 de setembro. Pronto, aqueles prédios pertencem ao INSS. Tem outro prédio que está sendo construído junto daquela torre dos 33 andares, também pertence ao INSS. Eles têm condomínios, então eles estão investindo em imóveis, pressupondo que daqui a algum tempo eles não vão ter tanta arrecadação com os beneficiários, né? E que o INSS vai precisar de outras fontes, principalmente para poder sustentar os funcionários, já que eles têm um grande gasto dentro do Estado, ok? Tá respondida as suas perguntas, Josefo? Ou você quer me dar seu CV para ir lá para o INSS? Estou claro, docente. Muito obrigado. Por nada, José. Então, o segundo subsistema de segurança social é justamente a questão dos programas de transferência de renda. A gente já falou em algumas aulas sobre esse tipo de sistema, né? São os programas de transferência de renda. Então, aqui em Moçambique, a gente viu isso em aulas anteriores, esses programas de transferência de renda, eles ficam a cargo do INAS, Instituto Nacional de Ação Social, certo? Então, eles têm programas como o PSSB, como o PSA, que são programas de transferência de renda para ajudar a população carente, né? Segundo os dados, né, eles falam que em 2019, o objetivo do programa era do INAS, do Instituto, era cobrir cerca de 600 mil agregados familiares, 600 mil famílias, né? E que isso, a autora vai fazer a crítica, que ela diz que está bem abaixo da meta, né? Que existiria uma meta que era para cobrir, que essas metas elas são progressivas, né? Para cobrir em 2019, no ano 2019, era cerca de 1 milhão de moçambicanos, e para agora, do ano de 2024, a gente tem 3,5 milhões de moçambicanos. Na época agora do período eleitoral, eu vi um dado que foi apresentado, né, numa das reportagens, que eu achei muito, a gente chama de florear, inventar, né?
Você pega uma folha de papel, você vai desenhando florzinhas, coraçãozinhos, pintando para deixar a coisa mais bonita, pronto, a gente chama de florear. Porque nessa reportagem, ele falava que cerca de 30% dos moçambicanos estão acobertados por algum programa de transferência de renda. A gente fala, se a gente diz que são 35 milhões de moçambicanos, 30 milhões, ou 30% dessa população, dá cerca de 10 milhões de moçambicanos. E o número de famílias acobertadas pelos sistemas, pelos programas de transferência de renda em Moçambique não chega nem perto disso, muito pelo contrário, né? Então, como eu disse, é florear. Então, é você chegar na época da eleição e botar dados, números que não condizem com a realidade, ok? Então, como eu disse, a gente está falando... Isso era a meta deles era 3 milhões e meio de famílias que recebessem algum programa de transferência de renda, né? E a gente não chega nem perto disso, muito pelo contrário. Então, dentro desse tipo de programa, a gente já viu tanto o PSA, que é o Programa de Subsídio Alimentar, e o PSSB, é o Programa de Segurança Social Básica. São dois problemas, né? Tem essa, como a gente viu, não é falta de cobertura, é cobrir pouca parcela da população, certo? E principalmente quando a gente está comparando com a quantidade de pessoas em Moçambique que passam necessidade. Então, a gente tem quase 60% da população moçambicana em situação de pobreza, e você vai ter um programa social do governo que, eu não quero usar a palavra mentira, né? Mas no floreamento vem dizer 30%, que já não é também, ok? Se a gente fala de 600 mil, a gente está falando de 2% da população, entendeu? Então, se você tem 60% da população em pobreza e você só ajuda 2% da população, essa conta não bate, ok? Outra coisa que a gente mencionou já em sala de aula é a questão dos valores. O Brasil paga cerca, convertendo de real para metical, né? O Brasil paga cerca de 8 mil, dependendo do programa, de 8 a 10 mil meticais nesses programas de transferência de renda. Portugal paga cerca de 40 a 70 mil meticais nesses programas, fazendo a conversão. Enquanto aqui em Moçambique, os programas eles variam entre 500 a 1.200 meticais. Então, a gente sabe, vocês são, né, pais de família, donas de casa, sabe? 1.200 meticais só dá literalmente para comprar o saco de arroz. Não dá para comprar o caril. Como eu disse, é comer arroz com tsek. É o que vai dar esse dinheiro, ok? Então, a gente tem esses programas, eles pagam um pouco e eles protegem apenas uma pequena parcela da população. Não conseguem cobrir a maioria da população que precisa, né, que vive em situação de pobreza no país. Ok? Outra questão, também a gente já mencionou isso em sala algumas vezes, é que ele vai colocar que, apesar do avanço, né, do sistema, da cobertura do sistema de segurança social em Moçambique, apenas 10% da população moçambicana tem acesso à segurança social, seja ela obrigatória ou seja ela básica, né? Então, a gente está dizendo, então, só 10% da população moçambicana está acobertada pelo sistema de segurança social. É um percentual muito baixo. Principalmente quando a gente
coincidência, né? Os números vão dizer que 90% da população moçambicana ou está desempregada ou trabalha de forma informal, né? Então, de novo, a conta não está batendo. Você tem muita gente desempregada, muita gente fora do sistema de segurança social e pouca gente sendo protegida por esse sistema de segurança social. Então, mais uma vez, a conta não está batendo. Então, eu nem vi, estava aqui, eu disse cerca de 90%, pronto, nem tinha reparado, aqui embaixo. 88% da população economicamente ativa em Moçambique depende de atividades informais, cultivo de machamba, biscate, atividade por conta própria, certo? Então, essas pessoas não recolhiam, não tiveram a oportunidade de recolher o INSS e, consequentemente, não têm a oportunidade de ter acesso aos benefícios sociais e muito menos à reforma quando chegar na idade. Então, a gente vai ter um grande número de pessoas que vão chegar na idade, na velhice, né? E que não vão ter direito à reforma, porque elas não vão estar cobertadas pelo sistema de segurança social, ok? Tentando mudar um pouco dessa realidade, né? Pensando que Moçambique vive, né, como vocês viram, 88% da população economicamente ativa trabalha na informalidade, o governo moçambicano, através do Ministério do Trabalho, criou, né, uma lei que permite que o trabalhador, que eles vão chamar de trabalhador por conta própria, que antes era o trabalhador da iniciativa privada, é a minha empresa que eu trabalho que paga. Agora a gente tem o trabalhador por conta própria. Então, essa mulher que trabalha vendendo fruta, né, aqui no Fajardo, ela pode pagar o INSS. Uma jovem que venda roupa de fardo, ela pode pagar o INSS. Um rapaz que vive fazendo serviço tipo de guarda, esses guardas ficam em prédio, pode pagar o INSS. Que agora a lei, desde 2015, a lei prevê, né, essa possibilidade que o trabalhador, ele possa, ele mesmo, ir lá pagar a contribuição para o INSS. Então, ele vai entrar na categoria de trabalhador por conta própria, ok? Então, a grande diferença do trabalhador por conta própria e do trabalhador do privado é que na rede privada eu pago uma parte e a minha empresa paga outra parte. Então, soma. O trabalhador por conta própria, não. Ele vai pagar a parte dele e ele vai pagar a parte que seria da empresa. Mas, tipo assim, se eu vendo roupa, né, eu tenho um Instagram e vendo roupa, eu sou a empresária, eu sou funcionária e sou empresária ao mesmo tempo, né? Assim, então, eu vou pagar a minha parte como trabalhadora e vou pagar a parte que a empresa pagaria. Então, o trabalhador por conta própria, ele assume os 7%, ele vai pagar esses 7% sozinho. Enquanto um trabalhador da rede privada, ele paga 3% do salário dele e a empresa paga 4%. Ok? A contribuição ela vai ser calculada com base no salário, né, que a pessoa recebe mensalmente. A grande questão, de fato, em relação ao trabalhador por conta própria, é que ele não tem uma renda fixa, né? Então, pode ser que no mês a pessoa faça muito biscate, muito coisinha ali, consiga no mês vai ganhar 8, no mês vai ganhar 2. Então, não tem né, esse valor certinho todo mês, essa estabilidade. Então, como você trabalha de forma informal, vai depender de uma série de fatores. Então, eles estabeleceram dentro da regra que você vai ver, você vai pagar um valor em cima do salário mínimo. Então, aqui em Moçambique, o salário mínimo, como eu disse, no Brasil e em Portugal, o salário mínimo é pelo país inteiro. É um salário mínimo único. Né? Aqui em Moçambique, não, o salário mínimo é por categoria. Então, eles vão ter lá uma lista de categorias e você vai ver qual você acha que você se enquadra, né? Tipo, de vendedores, né? Quem trabalha nessas lojas tem que receber um valor X todo mês, não pode receber menos.
Então, eu vendo, sei lá, brincos, corrente, anel. Então, eu vou dizer, não, eu quero fazer minha contribuição como vendedora. Aí vai ver o salário mínimo para a categoria de vendedor, vou me inscrever como trabalhador por conta própria na subcategoria vendedor e eu vou pagar aquele percentual todos os meses em cima disso. A grande questão que pesa aqui, né, são duas coisas. É, de fato, ainda a falta de conhecimento, mais uma vez. É uma lei nova, né, de 2015, mas muita gente não sabe que tem direito a... Muita gente que trabalha de forma informal não sabe que existe essa possibilidade agora, porque associou a vida toda que INSS é para quem trabalha, quem tem emprego. Então, muita gente não sabe. Aí o INSS tem feito em publicidade, como também aquele trabalho de formiguinha mesmo. Então, o pessoal do INSS, os funcionários vamos dizer, lá em Chipamanini, e vão conversar com as mulheres lá nas barracas, explicar. Às vezes, eles montam uma tenda do INSS para fazer lá o cadastro da pessoa. Às vezes, eu já vi em terminal de chapa, para dizer para o chapeiro, o chapeiro tem direito ao INSS, como trabalhador por conta própria, como motorista. Então, você vai lá fazer. Então, eles estão fazendo esse trabalho de divulgação, porque muita gente não sabe. Então, é um primeiro dificultador. O outro dificultador, de fato, é a questão financeira, né? Porque, por mais que eu diga, aqui eu coloquei um percentual como exemplo, né? Que eu coloquei em cima de um salário de 5 mil meticais. Tá aí na tela para vocês verem. Como eu sou péssima na matemática, eu já fiz a conta antes, tá? Então, 5% de 5 mil, ou 7% de 5 mil meticais vai dar 350 meticais. Ok? Não é um valor absurdo. Eu vou pagar isso uma vez por mês. Certo? Eu sempre brinco, 350 é um lanche no KFC. Mas isso é para mim. Para a Lúcia, professora. Né? Pode ser para a Cecília, pode ser que o Lucas, os 350 não pesem. Mas para aquela vendedora, né, que passa, vamos dizer, que agora está na época, né? Aquela vendedora que passa com um balde na cabeça, com a que tem em casa, 350 medicais, pesa dentro do orçamento dela. E outra coisa é pagar todos os meses. Aí, às vezes, ele não tem tido uma adesão, porque as pessoas têm medo, não é medo, assim, vou dizer, um receio de pagar esse dinheiro todos os meses. E lembra quando a gente falou do cigano? É a mesma lógica, mas e eu vou ver esse dinheiro? Eu vou receber esse dinheiro de volta? Como o José perguntou né, questionou na pergunta dele. Mas, docente, é tipo uma poupança, né? É um valor que vai depositando lá esses 350, 350, 350, e quando eu me aposentar eu vou receber esse dinheiro? Não. É um valor que você vai pagar todos os meses, para quando você chegar na idade, você vai receber esses 5 mil meticais todos os meses. O salário, 5 mil não, porque vai ter os ajustes, né? O salário, vamos dizer, se eu paguei como eu disse, vendedor. Então, eu vou receber pelo INSS, quando eu me reformar daqui a 20 anos, o salário mínimo da categoria de vendedor, que foi o que eu paguei. Ok? Então, não é uma poupança, que eu vou lá e quando eu me reformar, eu vou pegar esse dinheiro todo de volta. Não. Eu vou receber um salário todos os meses até o meu falecimento. Ok? Em relação ao INAS, né, o Instituto Nacional de Assistência Social, a autora vai colocar que a grande questão, de fato, a grande dificultador em relação ao INAS é a questão do valor, né, da falta de orçamento. Né? Os programas, está lá no resumo que eu mandei para vocês da aula de ontem, a maioria dos recursos para esses programas sociais de transferência de renda regidos pelo INAS,
pelo Instituto Nacional de Assistência Social, eles vêm de doação do Estado, certo? Então, é necessário uma contrapartida. Tem que entrar um valor desses órgãos, né? Você tem o ONU, Unicef, né? Mas você também tem as embaixadas, os países que ajudam, né? Tipo, Estados Unidos, como eu falei, a Holanda é um país que ajuda muito, né, nessa questão de políticas sociais, mas o Estado ele não pode ficar dependente exclusivamente da ajuda internacional. Porque quando acontece um caso, feito aconteceu da Ematum, que houve aquele escândalo daquela fraude, tananã, que eles cortaram a torneirinha. Opa, a gente não vai dar mais dinheiro para vocês, não. Como é que eles vão sustentar esse programa? Se o programa vive do dinheiro que vinha da ajuda internacional. Então, eu entendo a atitude desses órgãos financiadores. Eu vi uma fraude. E eu não vou estar dando meu dinheiro para fraude. Então, eu cortei a minha ajuda. Mas, quando eles fazem isso, eles não vão prejudicar político A, B ou C, né? Um Xang da vida. Eles vão prejudicar quando eles cortam esse envio de verba internacional, aquela pessoa pobre que está lá no distrito e que tem vários filhos. É lá na base que vai se sentir a grande questão. Né? Onde vai se sofrer mais vai ser na base, certo? Então, é necessário que o governo também invista, aumente o investimento, a parcela do governo, que o governo entra, do PIB, que aumente essa parcela para poder fazer com que esse programa não seja sustentado apenas com o dinheiro da ajuda internacional. Porque quando corta a torneira, vai acabar o dinheiro. Ok? Então, a crise da Covid salientou essa necessidade dos trabalhadores terem uma renda, de terem um sistema de proteção social, porque quando acontece uma crise, uma coisa, essa pessoa fica na dificuldade, né? Eu mencionei a questão do seguro-desemprego, ok? Mas a gente sabe que aqui em Moçambique essa ainda não faz parte dessa realidade, tá bom? A questão, a autora também vai falar. Na época da Covid, deixa eu só fazer um adendo, na época da Covid se cogitou, houveram algumas reuniões lá, Ministério do Trabalho, Ministério da Finança, se cogitou a criação de um seguro-desemprego Covid. Era um seguro emergencial, que seria pago para os trabalhadores que ficassem desempregados decorrente da Covid. Mas, mais uma vez, foi letra morta. Não saiu do papel, ok? Teve essas reuniões, se desenhou essa política, mas ela não funcionou na prática, ok? Então, a outra coisa que ela falou seria aumentar, de fato, também houve esse aumento, houve essa proposta de aumento dos programas de transferência de renda, do INAS, que o mínimo era 500, né, passar esse mínimo de 500 para 1.000, também não funcionou, ok? Isso a gente já falou, essa última parte, sobre aquela questão do dinheiro, né? Que esse dinheiro que vem dos programas de transferência de renda, eu mencionei isso para vocês ontem, que acaba facilitando a chance de haver desvio de verba, porque durante muito tempo esse dinheiro foi enviado em dinheiro, em papel, né? Então, quando você manda um envelope com dinheiro para o órgão, né, distrital, deixa eu só na TV, por favor. Você incorre um risco bem maior de ter um desvio dessa verba, certo? A sugestão que tinha se falado, que a gente mencionou isso ontem, foi de que esse pagamento fosse feito cobrança feita
né, pelos financiadores internacionais, de que não vá mais o dinheiro, porque tem várias denúncias de fraude, de que o dinheiro não chega na ponta, não chega a quem é de direito, desse desvio de verba. Então, uma exigência é que esse dinheiro vá diretamente para o beneficiário, através de uma conta, como acontece em Portugal, como acontece no Brasil. A grande questão, quando a gente mencionou isso ontem, é que, de fato, Moçambique, a maioria da população não tem conta bancária, certo? Grande parte dos moçambicanos acabam optando pela conta móvel, né? E eu mencionei com vocês ontem, né, que eu não recordava quem foi a empresa. Com essas confusões aí do Venâncio, tal, de desligar a internet, aí estavam se falando sobre isso, né, que se desligou a internet e que ia prejudicar a economia do Brasil, dananã. Então, se falou, é isso que eu não recordo, se a pessoa era da Movitel ou da Vodacom, a pessoa que estava falando na TV. E ela disse que 90, não, ela não, 90, ela disse, ela disse todo o moçambicano adulto tem acesso a uma conta móvel, seja ela Movitel, ou seja ela ou Emola ou M-Pesa. Aí, essa senhora nessa reportagem dizia, né? A representante de uma das empresas dizia que todo moçambicano adulto, ela usou esse termo, todo moçambicano adulto tem acesso à conta móvel. Segundo a autora do texto, né, 100% dos moçambicanos, então, vê a discrepância aí dos dados, tem acesso a serviços financeiros móveis, né, M-Pesa ou Emola. E cerca de 10% tem acesso à conta bancária. Novamente, para abrir uma conta bancária não é uma coisa absurda, assim. Tem a ver mais com desconhecimento ou às vezes até uma falta de necessidade, porque o M-Pes e o Emola funciona, né, aqui, não só em Moçambique, M-Pesa, certo, tá certo, Orlando. O M-Pesa e o Emola funcionam na África, de uma forma geral, vários países do continente africano usam esse tipo de sistema de carteira financeira móvel, né? Então, acaba que o banco acaba se tornando não tão necessário, ok? Mas também tem a questão da pobreza, né, de você ter esse medo do sistema bancário, achar que não é para você, que você não pode ter. Então, você precisa da carta do círculo, da residência, o BI, e pagar uma taxa de, pelo menos quando eu abri a minha, foi 100 meticais. Eu tinha que não era pagar, era depositar, fazer um primeiro depósito de 100 meticais. Então, não é uma acesso à conta bancária, ok? Então, essa crise, como a autora falou, em relação à Covid-19, ela é algo que já está enraizada dentro da cultura moçambicana. A gente falou muito sobre isso ontem, então, desde o período colonial. Então, a gente antes não tinha um sistema de proteção social, se começa a falar, a pensar isso no contexto pós-independência, né? Já houve várias reformas, né? Mas ainda está bem longe do que seria necessário. A gente já teve uma aula que a gente falou sobre do grande número de idosos em Moçambique que não faz parte do sistema de proteção social, nem recebe benefício do INAS, nem tem reforma do INSS, certo? Por quê? Porque esses sistemas eles não existiam quando essa pessoa que tem hoje 70, 80 anos era um trabalhador. Então, ele não recolheu. Então, eu já tinha mencionado em uma das aulas com vocês que alguns países aqui do continente africano, tentando melhorar essa questão da desigualdade social em relação aos idosos, estabeleceram o que eles chamam de pensão de velhice universal. Então, toda pessoa maior de 70 anos vai ter direito a uma pensão por velhice, mesmo que ela não tenha contribuído
o tempo necessário para se reformar, né? Então, Lesoto, Suazilândia, a África do Sul também adotou recentemente esse modelo. Então, vários países vão adotar esse tipo de modelo de reforma para os idosos, né? Aí ela apresenta os dados aqui, dizendo que Moçambique é o terceiro pior país do mundo para se envelhecer, porque a gente nem tem leis de proteção ao idoso, nem o próprio Estado vai amparar esse idoso. Então, o idoso fica ou ao Deus dará, ou a depender literalmente da esmola, né, de algum familiar, de alguém que vai dizer, não, eu vou ajudar financeiramente esse idoso com algum valor financeiro, ok? Em Moçambique, hoje, existe cerca de 1,25 milhões de pessoas com mais de 60 anos, então, ou seja, os idosos representam um pouco mais que 4% da população do país, e como eu falei, a maioria dessas pessoas não tem acesso ao sistema de segurança social, ok? Então, como eu falei, existem projetos para expandir essa cobertura, né, desse sistema, mas, mais uma vez, ainda está naquela fase de conversa, 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 né? Não tem nada sério, certo? Então, essas pessoas idosas que não têm nenhuma renda, que não tem uma família para cuidar, acabam dependendo, sim, única e exclusivamente da ajuda que o INAS dá mensalmente para essas pessoas, ou da ajuda de familiares, ou como infelizmente, a gente vê em toda a sinaleira, são esses idosos pedindo esmola, né? Pedindo 10 meticais, 5 meticais, porque elas não têm nenhuma renda para se sustentar. Então, para a gente poder finalizar, né? A Covid-19, ela vai servir como uma lupa. A lupa é quando você tem uma coisa lá pequenininha, que você não está enxergando meio borrado, você bota a lupa e vai ver essa coisa ampliada. Então, a pandemia da Covid, ela funcionou como uma lupa, né? Ela vai expor a fragilidade do sistema capitalista, né? E esse sistema capitalista, ele vai atuar principalmente na África, nos países em desenvolvimento, que a maioria está no continente africano, ou na parte norte ali, Oriente Médio, e na parte norte da Ásia, que é Paquistão, Índia. Então, a maioria dos países pobres está nesse contexto. Então, a gente vai ter uma situação bem pior nesses países. A Organização Mundial do Trabalho, ela vai estimar que os trabalhadores, né, na nível mundial, ficaram em algum tipo de confinamento. Pois não, Lucas? Boa noite, docente. Lucas está com a mão levantada. Boa noite, colegas. Só queria me referir de que o país já dispõe de um instrumento de promoção e proteção dos direitos da pessoa de terceira idade. Refiro-me à Lei 4/2014, de 5 de fevereiro. Obrigado. Coloca no... Obrigada. 5 de fevereiro desse ano? 2014. 2014, que eu não escutei. Exato. 4/2014, 5 de fevereiro. Tá certo. Consegue escrever no chat ou não? Não, estou em mobilidade. Não? Então, peraí. Então, deixa eu colocar aqui. Repete de novo, por favor, Lucas. Lei 4/2014, de 5 de fevereiro. Pronto, coloquei aqui no chat. Obrigada, Lucas, para os colegas que se interessarem. Era bom a gente ler antes para a gente poder ver em que sentido. Ou se é mais uma letra morta como as outras, né, Lucas? Se você tem a lei dizendo que você protege o idoso,
Mas de que forma essa proteção acontece, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha no ONG, ela fundou um ONG, que eles pegam idosos que moram em situação de rua e levam para um abrigo, né? Então, você, literalmente, é você não ter família, é você não ter renda, é você não ter nada e depender única, exclusivamente da ajuda dessas pessoas, porque senão essa pessoa não vai ter nem o que comer, né? Então, o idoso, ele se sustenta com o quê? Não só o idoso, a pessoa, quando, né, a pessoa vai depois da reforma. Quando você trabalha, você vai lá, é seu trabalho, seu sustento. Então, eu comprei a bolacha com o meu salário. Trabalho, dou aula, recebo meu salário, com meu salário eu pago energia, pago a renda da casa. É assim que funciona o sistema, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu compro comida? Como é que eu pago minha renda? Se eu não tenho nenhuma fonte de renda. E quanto a gente sabe, quanto mais idoso, maior vai ser a dificuldade. São problemas de saúde, né? Doenças que geralmente vêm com a idade, né? Diabetes, tensão alta, né? E que vão impedir esse idoso de viver uma vida plena, né? De trabalhar de forma plena. Então, o Estado tem que entrar aí e ajudar. Então, se a pessoa não tem uma aposentadoria, não tem uma reforma, então caberia aí uma reforma universal, como o modelo que eu mencionei com vocês aqui. Então, será que Lesoto é tão mais rico do que Moçambique, que consegue fornecer isso para a população idosa? Né? É só mais uma provocação, uma reflexão, certo? Para a gente poder concluir, que eu tenho que dar aula. Daqui a 10 minutos tenho aula na outra turma. Então, pronto. Então, ela vai falar que na África, também são dados da OIT, menos de 1/5 da população. Então, a cada 5 pessoas, 1/5 quer dizer isso, que a cada 5 pessoas, só uma tem acesso à segurança social. Né? Então, você está dizendo que a cada 5 pessoas, 4 estão fora do sistema de proteção social. Então, isso é um número muito baixo. Você só tem uma pessoa. A proteção social decide políticas de transferência de renda. Ah, docente, está dizendo que é para dar dinheiro, o governo está distribuindo dinheiro. Não. Você tem que ter. A gente falou do idoso. Então, você criar programa, uma reforma para o idoso. Você expandir o programa de transferência de renda para mais famílias, ou aumentar um pouco esse valor. Investir na economia, investir no aumento do emprego em Moçambique, né, para a gente reduzir o número desses trabalhadores informais, porque quem está na informalidade, lógico, um ou outro pode ser que goste, que dependendo do tipo de serviço, tem gente que arrecada mais na informalidade. Tem algumas categorias, pode ser. Mas, a grosso modo, a maioria das pessoas que estão trabalham na informalidade é porque é ali a única oportunidade que eles encontraram para poder trabalhar, para poder ter uma renda, ok? Então, a gente tem que aumentar, melhorar o sistema econômico do país para poder promover a criação de novos empregos e novos postos de trabalho, principalmente para os jovens, certo? Não menos, né? Não por isso que a gente tem visto desses protestos que tem tido a grande participação dos jovens, porque o idoso é meio que como se ele já tivesse conformado. Ah, já estou com 70 anos, eu me conformo. Mas o jovem, ele está no início da vida, então ele quer ir para a faculdade, ele quer o emprego, ele quer ter um carro, ele quer ter uma casa, e ele, quando ele olha para o futuro dele, ele não está vendo
futuro. Não está vendo nada positivo, não está vendo uma saída quando ele olha para frente. Ele não enxerga um futuro promissor. Então, é por isso de tanto dessa revolta desses jovens, ok? Então, ela vai colocar. Isso são colocações da autora, né? Que, coincidente, a gente partilhou aqui na sala sobre algumas dessas, né? Então, Moçambique já tem algumas opções que poderiam seguir e funcionar a nível nacional. Uma pensão universal para a pessoa idosa, melhorar as condições de trabalho do Programa de Ação Social, né, produtiva. Esse é o único programa do INAS para pessoas com idade ativa e com capacidade de trabalho, né? Que essa pessoa ela vai trabalhar para o governo, esse é um outro programa, que a pessoa trabalha para o governo durante 4 horas por dia, né? 4 dias na semana, e vai receber um valor de 1.000 meticais por mês. Então, eu não estou recebendo o benefício porque eu sou uma pessoa doente. Eu não estou recebendo benefício porque eu tenho um bebê com menos de 2 anos. Eu estou recebendo esse benefício porque eu não estou conseguindo emprego, né? E o governo vai me pagar em troca da minha mão de obra. Que se o governo fosse contratar uma pessoa para executar aquele trabalho, consegue pagar apenas 1.000 meticais. Ia ter um gasto bem maior. Então, ela vai colocar, é necessidade de você expandir essa rede, né? Essa rede de segurança social que a gente tem no país. Alguém tem alguma questão? Alguma dúvida? Vamos dizer que a gente tem ainda mais 5 minutinhos antes de eu ir para outra aula. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Se não tiverem nada, deixa eu só encerrar aqui a gravação. A gente vai encerrar a aula. Tá vendo, Antônio? Eu tava com saudade dos seus coraçõezinhos, tá vendo? Deixa eu botar aqui para parar a gravação.